O ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, tem a oportunidade de mudar a história do Brasil. André Mendonça tem um vídeo que está rolando aí na internet, milhões de pessoas já viram. Eu quero explicar para você porque eu estava lá no dia desse vídeo, foi em dezembro de 2021. Vou explicar algo para você que ninguém falou ainda sobre o que André Mendonça conta sobre uma palavra que ele recebeu há quase 30 anos. Escute só. 28 anos, mais ou menos, eu assisti um culto numa galeria aí em cima, uma igreja talvez 3 vezes maior que essa, e o pregador não podia me ver, nem me conhecia, porque não era a igreja que eu frequentava. E eu, em certo momento da palavra, duvidando daquilo que o pregador dizia, no meu coração, não que ele dizia alguma coisa para mim, mas duvidando em função da forma como ele pregava. E só eu e Deus sabíamos que eu estava com aquilo no coração, em relação a ele. E eu com a Bíblia aberta, enquanto ele pregava, sem que ele pudesse me ver, ele diz: e você aí que está duvidando do que eu estou falando? Eu fechei a Bíblia, com medo. É com você mesmo que eu vou falar. Eu morava em Londrina, nem Brasília eu conhecia. Meu filho nem nascido era. E ele diz: um dia você vai ocupar uma posição neste país. E ele não precisava me agradar, porque eu estava duvidando dele. Um dia você vai ocupar uma posição nesse país, em que leis serão mudadas por sua causa. Muito forte essa palavra, não é? A gente até arrepia, se emociona. Para quem acredita em Deus, sabe a seriedade, a profundidade dessas palavras. E será que André Mendonça, então, foi colocado no Supremo Tribunal Federal? Será que fostes, ministro, para esse tempo que Deus tem te levantado a esta casa? Justamente nesse momento, eu estava de frente a André Mendonça nesse dia. Estava fazendo cobertura jornalística e estava a praticamente 5 metros diante dele, quando ele proferiu essa palavra, esse testemunho, contou essa história para a gente. E André Mendonça, inclusive naquele dia, foi convidado pelo senador Luiz do Carmo, na época do MDB de Goiás, para esse evento na Assembleia de Deus de Campinas, em Goiânia. Foi em dezembro de 2021. Eu estava lá, inclusive entrevistei, tenho fotos, inclusive, entrevistando ali pessoalmente, particularmente o ministro André Mendonça, que o senador Luiz do Carmo foi uma das pessoas que colaborou, né, na negociação, com a conversação. Houve muita resistência para quando ele foi indicado por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. O senador Luiz do Carmo foi uma das pessoas que mais intermediaram, foi um interlocutor junto ali ao Senado Federal para que ele fosse indicado. Vocês lembram como foi a peleja de André Mendonça? E a pergunta é: será que foi para esse tempo? Porque exatamente nesse momento, ministro André Mendonça, o senhor é importante para o Brasil porque tem a CPI do INSS, do roubo dos aposentados do velhinho, né? Filho do Lula está indicado, é acusado, filho do Lula é citado, o irmão do Lula é citado,
né? A ex-nora do Lula é citado, tem a questão do Banco Master, né? Toffoli é citado, tem o contrato suspeito de Alexandre de Moraes com Viviane Baixa de Moraes, a sua esposa, e outras coisas também, vários partidos políticos. Será que foi para esse tempo, ministro André Mendonça? E de repente essa semana o senhor já pode ter a oportunidade aí de cumprir essa profecia. Delegados da Polícia Federal querem lei que autorize pedido de suspeição de juízes. Gente, será que é André Mendonça que vai começar a moralizar essa nação, a mudar a história do Brasil? Qual a sua opinião sobre essa história, sobre esse vídeo, sobre essa possibilidade? Curta, comente, compartilhe e eu quero saber o seu ponto de vista. Eu sou o Luiz Alberto, esse é meu ponto de vista. Qual é a sua opinião?